Desde o final de 2012, o Sindicato Nacional dos Aeronautas e seus diretores têm trabalhado dentro do Congresso Nacional para acompanhar as demandas da aviação, principalmente aquelas ligadas aos aeronautas. E verificamos que existe uma carência enorme de informação sobre a aviação, pelo fato de ser um assunto tão específico. E descobrimos também que existem vários parlamentares que se interessam pelo assunto, que são integrantes até de algumas comissões que tratam sobre o assunto e que precisam de subsídios, de informação a respeito. E com isso, o objetivo desse documentário é trazer ao conhecimento da comunidade aeronáutica esses parlamentares que têm interesse, que se interessam, que trabalham pela aviação, e com isso trazemos adiante vários desses parlamentares para dar uma explicação, para falar sobre algum assunto ou até para se informar sobre algo que está sendo tratado aqui no Congresso. Durante o depoimento, vocês vão observar vários parlamentares, senadores, deputados que se interessam, que se identificam com algum assunto específico sobre a aviação. E o objetivo é trazer esse posicionamento para a comunidade aeronáutica e da própria comunidade aeronáutica, através do sindicato, levar algum tipo de reivindicação ou algum tipo de informação a esses parlamentares. Acompanhe. Eu sou o deputado federal Jerônimo Gergen, sou do Rio Grande do Sul, nasci em Palmeira das Missões, onde temos um aeroclube muito ativo, embora sempre tenha morado em Santo Augusto, e tenho orgulho de meu irmão lá em Palmeira, lá em Belém Novo, ter feito a sua carreira profissional. E aqui eu tenho orgulho sim de representar os aeronautas. E vamos trabalhar muito como presidente da Frente Parlamentar dos Aeronautas para que os ganhos desta categoria se traduzam em ganhos para o Brasil. Tenho uma admiração pela relação com o meu irmão, e acompanhei toda a formação dele, ele que é piloto hoje, e com isso o orgulho que passei a ter pelo esforço, pela dedicação, pelo trabalho, ele já vinha de família. E quando cheguei aqui em 2011, nós tínhamos um debate que ia à votação, que era o Código Brasileiro dos Aeronautas ou da Aeronáutica. Aí, naquele momento, eu consultando meu irmão e seus amigos, que eram pilotos também, nós tivemos um alerta muito importante do risco que aquilo trazia para os aeronautas, mas principalmente para o cidadão, para o passageiro, para o consumidor, em razão da elevação da alta carga horária que levaria aos nossos pilotos. Chegaria a 19 horas a carga horária de um piloto, o que é humanamente impossível. E com aquilo, iniciamos um grande movimento, impedimos a votação daquele projeto naquele ano e a partir de então, nós junto com a SNA, com a Abrapac, com as entidades todas, começamos a construir uma proposta de texto que hoje é o grande cerne dessa discussão da Lei dos Aeronautas. Logo em seguida, apresentamos o projeto, ele foi utilizado pelo senador Paulo Paim como objeto do seu parecer no atual projeto que estamos prontos para votar agora. Ele fez a referência ao nosso trabalho, ao nosso projeto, como o ideal a ser aprovado. Então nós priorizamos a celeridade do projeto do Senado, que agora chega ao final da votação. E a partir daí o convívio que tive com os aeronautas, com o sindicato, principalmente com o Sindicato Nacional dos Aeronautas, me mostrou uma categoria organizada, uma categoria forte, aliás, uma categoria que se reorganizou, que se fortaleceu também ao longo desse tempo, porque lá atrás tínhamos até dificuldade de fazer contato com o sindicato. Quando eu precisava do contato, eu não tive, e tive que buscar direto nos pilotos o apoio para que as coisas fossem avançando. Depois disso, eu pude presidir uma comissão da casa, onde criamos uma subcomissão para tratar do tema da aviação regional, a luta dos aeroportos regionais, a questão da medida provisória, da abertura de capitais, enfim, nos episódios da aviação fantasma, o tema da Copa do Mundo e da Olimpíada, da importância de não termos a entrega do céu brasileiro como em algum momento o governo queria fazer. E esse convívio hoje nos dá uma tranquilidade de conhecer um pouco dos interesses do setor, do segmento, que são com certeza segmentos republicanos, interesses republicanos. E é isso que nos dá conforto e tranquilidade para lutar. Defender o aeronauta no nosso trabalho legislativo é defender o cidadão, é defender o consumidor, é defender o passageiro e é defender vidas e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento do Brasil. Que boa parte dessa recuperação econômica que nós precisamos
voltar a ter e fazer, ela vai passar pelos céus do nosso querido Brasil. Ela traz para o centro do poder, para o meio político, para o meio legislativo, uma categoria que antes qualquer pessoa simplesmente comprava uma passagem de avião, entrava no avião, saía no avião e não se dava conta que ali tem pessoas trabalhando com o seu esforço, com a sua dedicação, com o seu carinho, com a sua competência, com o seu custo para chegar até ali. E com a criação da Frente Parlamentar nós demos dignidade na representatividade dessa categoria, que é fundamental ao Brasil. Eu penso que a Frente Parlamentar dos Aeronautas hoje é reconhecida no Parlamento, tem peso político, tem força, mas principalmente porque ela tem o respaldo dos sindicatos. Quero, em nome do Sindicato Nacional dos Aeronautas, registrar isso. Se não fosse a organização da categoria, nós também não teríamos força aqui dentro do Parlamento. Antes desse debate todo e antes da implantação da Frente Parlamentar, a fadiga humana não era nem percebida. Ninguém se dava conta que um piloto poderia estar cansado, sendo assim bem didático, né? A partir de lá, o próprio governo teve que reconhecer que o Brasil é um dos poucos países que ainda não tem esta adequação legal e que agora terá. Nós mexemos muito na estrutura do cérebro do governo para poder entender, né, que essas medidas elas são necessárias. Nós falamos, inclusive, que isto melhorando reduz custos, porque reduz o custo do seguro, melhora também para as empresas, dá credibilidade, dá capacidade de ampliar linhas até dentro do nosso próprio país. Esse tema surgiu com o debate que eu acabei de historiar. Lá em 2011, ninguém falava em fadiga humana, simplesmente queriam que o piloto fosse mais usado ainda como mão de obra escrava ou mão de obra barata. Reduzir o custo da empresa era explorar o ser humano que pilota um avião ou a comissária de bordo, o comissário de bordo, o aeronauta em si. Hoje todo mundo percebe que não, que ter esta tranquilidade de que a fadiga humana não esteja acontecendo, nós temos uma segurança de voo, que é um outro tema que nós começamos também a colocar a partir desse debate. No episódio da TAM, quando eu perdi o Júlio Redecker, um grande amigo, no acidente em Congonhas, o grande legado é esse debate, que não é simplesmente comprar um ticket pela internet ou lá no balcão do aeroporto, entrar no avião, sair e está tudo resolvido. Nós temos uma grande estrutura tecnológica, física, operacional, que ela tem que ser melhorada, que ela tem que ser recuperada, mas nós temos, acima de tudo, uma pessoa que pilota essa aeronave, uma pessoa que pilota o radar, uma pessoa que serve o passageiro. As pessoas é que precisam ser melhor cuidadas. Então, o grande legado que eu quero é deixar esse debate, que a aviação é um todo, que não adianta a empresa ganhar bem se não tem um piloto com qualidade de vida para poder conduzir bem a sua aeronave. E no final, quem sempre perderá será o passageiro se nós não tivermos esse cuidado. Eu lembro que foi num voo Cruz Alta Porto Alegre, há muito tempo atrás, era da Cruzeiro, né, em Brasília, um pequeno avião. Eu lembro até que fiquei com dor de ouvido naquele momento, eu era criança ainda. Eu não perdi o medo de avião, eu continuo tendo, né, cada vez que eu vou e dá uma tremida eu fico preocupado, mas eu confio no piloto. Né, e é por isso que eu tenho orgulho de poder ser o presidente da Frente Parlamentar. Os desafios que nós temos são muito grandes e eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos vencer cada vez mais e é sem dúvida também um segmento muito importante para o progresso do Brasil. Meus queridos aeronautas de todo o Brasil, podem ter certeza que nós marcamos histórias juntos quando resolvemos trazer ao Congresso Nacional a força de vocês através da Frente Parlamentar. Conte conosco, já ganhamos muito, já avançamos muito e vamos avançar ainda mais com muito trabalho e com muita união. Conte conosco e vamos em frente.